Olá, estes são os dois moldes ou gabaritos para assentamento de tijolos criados por mim. Este molde tem as barras de ferro mais finas e é mais indicado para o assentamento de tijolos de medida uniforme. Como trabalha com pouca folga nas fiadas de tijolos, não suporta o assentamento de tijolos de medida muito irregular. Os tijolos têm que ser de medida uniforme e a parede estar direita para o molde funcionar na perfeição. Portanto, ele faz a junta fechada, isto é, a massa que se coloca, portanto, no fundo do tijolo fica a ocupar a largura toda do tijolo. Permite o assentamento de tijolos até 20 cm de largura, mas poderia assentar larguras superiores se colocasse aqui um varão roscado de maior comprimento. Este outro gabarito foi criado especialmente para o assentamento de tijolos de medida irregular. Isto é, aqueles tijolos cuja medida padrão é, por exemplo, 11 cm, mas no meio desses tijolos aparecem tijolos com 10 cm e meio, 11 cm e meio, não tem qualquer problema, porque este gabarito vai trabalhar com uma folga de 1 cm, pode trabalhar com uma folga de 1 cm ou até mais, o que permite o seu deslizamento naquelas fiadas de tijolos cujos tijolos não são todos com a mesma medida, portanto, com essas medidas irregulares. Por outro lado, tem também a vantagem de deixar a junta mais aberta, ou seja, a massa que se coloca no fundo do tijolo, no fundo dos tijolos para o assentamento, vai ficar, não vai ocupar toda a largura, vai ficar cerca de meio centímetro a 1 centímetro de cada lado, sem massa. Ora, isso é muito útil depois para o reboco. Vai ficar um reboco mais seguro, uma vez que as juntas ficam mais abertas. Qualquer deles é muito prático e fácil de utilizar. Este esqueci-me de dizer, mas este também é a mesma coisa, é igual, o funcionamento é igual. Suporta, neste caso, com este varão que está aqui, suporta larguras até 20 cm, mas poderia ser mais. Qualquer deles é muito prático, muito simples, muito fácil de utilizar. Muito prático. Isto, mesmo depois para fazer a limpeza, no fim de uma utilização, para fazer a limpeza, basta passar uma trincha molhada com água para limpar. E tem a vantagem de nunca empenar. Estes moldes nunca trouxem nem empenam. Podem ficar ao sol ou à chuva, não tem problema nenhum. Eu não consegui ainda encontrar na internet moldes tão simples e práticos como estes. Venha comigo fazer um. Material necessário para fazer um molde ajustável para assentamento de tijolos. 2 barras de ferro quadradas com cerca de 80 cm de comprimento e com 15 mm de espessura. Nessas barras são feitos 2 furos em cada extremidade. 4 pedaços de madeira com cerca de 12 cm de comprimento. Estes pedaços de madeira levam 2 furos a 4 cm de uma ponta, que é para fixar os parafusos, com parafusos, os pedaços de madeira às barras de ferro. Levam também um furo na outra extremidade, que é para enfiar o ferro roscado. 2 pedaços de ferro roscado de 8 mm com 25 cm de comprimento, que é para permitir assentamento de tijolos até 20 cm de largura. 4 porcas 6 tavadas. 4 porcas de borboleta, que é para apertar e desapertar o regulamento do molde à mão. Fazer o regulamento do molde sem utilizar uma chave, portanto à mão. 4 anilhas. 8 parafusos com rosca para ferro ou madeira, dependendo da forma como se vão a parafusar os pedaços de madeira às barras de ferro. Portanto, se as barras de ferro, neste caso aqui, eu vou optar por aplicar os parafusos
nos furos e apertar o pedaço de madeira contra o ferro, portanto o parafuso vai enfiar nos buracos no ferro e aperta assim. Também se poderia fazer de outra maneira, que era aplicar os parafusos para o outro lado e esse parafuso iria entrar na madeira. Vamos proceder à montagem do molde. Eu já tinha feito os furos todos, mas numerei os pedaços de madeira e aqui as pontas dos ferros, portanto que é para agora saber quais são as peças correspondentes. Pronto, o molde está montado. Vamos ver como funciona. Estes tijolos são de medida uniforme. São tijolos de 11 e têm todos a mesma medida. Portanto, estes tijolos poderiam ser assentes. Portanto, no caso de estar a fazer uma parede com os tijolos todos com a mesma medida, podia utilizar este molde que eu fiz anteriormente, que tem as barras mais finas. Portanto, trabalha aqui justo ao tijolo. Portanto, dá perfeitamente para ser com este molde, estes tijolos aqui. Agora aqui nesta afiada de tijolos, coloquei aqui no meio, entre estes dois tijolos, um tijolo que é um pouco mais largo do que os outros. Este tijolo tem 12 cm de largura, portanto tem mais 1 cm do que estes. Neste caso, este molde já era um bocado complicado de ser usado aqui. Porquê? Porque, como ele está é feito para... as peças estão justas ao tijolo. O tijolo, portanto, o tijolo era, na fiada de baixo, era todo de medida uniforme e pode ser perfeitamente utilizado. Mas aqui, ao fazer correr o molde, batia ali
tornava-se pouco prático porque ia bater, tem aqui, o tijolo tem 1 centímetro a mais. Se utilizar este novo molde, tem estas barras mais largas, portanto trabalha com mais folga. Portanto este molde já corre perfeitamente, mesmo tendo este tijolo um pouco mais largo. Portanto, o que é que pode acontecer neste caso? É a junta poder eventualmente ficar um pouco mais metida para dentro, mas isso até só tem vantagens, porque quando for no reboco, quando for a rebocar, o reboco fica mais resistente, porque vai penetrar aqui na junta. O mesmo acontece com estas juntas laterais. Estas juntas não convém, quando é fazer uma parede para rebocar, não convém que estejam completamente fechadas, não convém dar aqui, por exemplo, a fazer isto. Isto é completamente errado. As juntas convém que estejam um pouco abertas para a massa penetrar nelas, massa de reboco, ficando o reboco mais resistente. Quando é a pôr a massa no topo do tijolo, quando é a pôr a massa no topo de tijolo, portanto, deixar aqui assim um bocado livre de massa, porque depois ao colocar o tijolo a junta vai ficar um pouco aberta, isto vai dar muita resistência à massa de reboco, ao próprio reboco. Vejam como é fácil assentar um tijolo na massa espalhada com o molde. Basta umas ligeiras pancadas para acertar o tijolo e está pronto. Quando não se utiliza molde, por vezes vê-se fazer o trabalho desta forma assim. Fazem uma pirâmide de massa, uma pirâmide grande de massa, e depois colocam o tijolo e batem até o acertarem. Portanto, caindo massa para o chão e havendo muito mais desperdício, para além do que leva muito mais tempo a assentar um tijolo com a massa colocada desse modo. Portanto, isto para quem gosta de fazer paredes bem feitas, um molde destes é o ideal. Por vezes ouve-se pessoas dizer, isso é para amadores, é para quem não percebe nada do assunto. Não. Isto é para todos aqueles que gostam de fazer trabalho bem feito, mais rapidamente e com economia de massa. Isto é muito simples de fazer. Para limpar, basta passar uma trincha molhada. Portanto, isto também é muito importante, a limpeza do molde. Basta passar uma trincha molhada e está pronto a guardar para o dia seguinte ou para uma nova utilização. A vantagem, para além dessa vantagem de ser fácil de limpar, tem também a grande vantagem de não empenar. Este molde nunca empena, porque é feito em ferro, nunca empena, esteja ao sol, esteja à chuva, nunca empena. O que não aconteceria se fosse feito com madeira. Já me têm perguntado se pode ser feito com madeira, mas não aconselho ninguém a fazer um molde de madeira. Isto é muito mais prático. É fácil de fazer, fica barato. Faça um e que vai ver que lhe é muito útil. Vai ser-lhe muito útil, seja para utilizar profissionalmente ou para aquelas pessoas que eventualmente fazem umas obras em casa e que gostam de deixar o trabalho bem feito.